capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11. Os irmãos que estiverem com sua Bíblia aí podem abrir. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 7. Neste momento de crise, nada mais do que a fé para nos ajudar a vencer toda crise, a passar por cima de toda crise pelo poder de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 4 em diante, até o 7 diz: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma crise, como eu já falei, algo que é muito difícil para muitas pessoas. Nós sabemos pelas notícias que muitas pessoas já morreram, e nós sabemos também que muitas pessoas estão aflitas por causa desse novo coronavírus, que está trazendo uma doença terrível, né? Terrível para nós, seres humanos. E não existe alguém tão poderoso para nos confortar, para nos ajudar nesse momento, senão Deus. Deus é o poderoso que vai nos ajudar nesse momento tão difícil. Outra vez eu colocando num grupo, teve alguém lá, um ateu, que disse que era a ciência que iria nos ajudar. Mas em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus está acima de tudo e que Deus controla tudo. Deus controla todo o universo, né, pastor? E a permissão dele. Isso mesmo. Se ele não quiser, acaba agora. Isso mesmo. Em 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12, o salmista Davi diz que do Senhor é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Isto é Ele quem governa. No Salmo 24, verso 1, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então é o Senhor quem governa tudo. Ele está no controle de tudo. Alguém pode até dizer: passou desapercebido, Deus não pode controlar. Não. Deus sabe de tudo, Ele está no controle de tudo, e se Ele ainda permite que o coronavírus esteja agindo no mundo, é porque Ele tem um propósito maior com relação a isso. Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ele diz que o Senhor, Ele cria a luz e cria as trevas. Ele cria a paz e cria o mal. Mas você não pode pensar que Deus está criando o mal em si. Aqui nós vemos que esse mal significa calamidade. Calamidade. Deus, Ele tem o controle de tudo. E nenhuma folha sequer de uma árvore cai se Deus não permitir. Então essa calamidade que entrou no Brasil, surgindo lá na China, foi Deus quem permitiu essa calamidade. E ao longo dessa mensagem, a gente vai procurar entender porque um Deus tão bom,
Um Deus de amor permite isso acontecer com a raça humana. E nós que somos crentes, servimos a Deus, a primeira pergunta que fazemos é: por que os crentes sofrem? Por que estamos passando por isso? Porque nós estamos sujeitos aos mesmos males que os ímpios estão sujeitos. Por quê? A primeira resposta para essa pergunta é em decorrência da queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando Adão caiu, o pecado entrou no mundo. E o pecado, tendo entrado no mundo, entrou com ele tudo de ruim que a gente pode imaginar. Entrou a dor, a tristeza, o conflito e, por fim, a morte. E isso tudo perturba o ser humano. As doenças vieram também, as dores, as limitações humanas, tudo veio por causa do pecado. Então, por que os crentes sofrem? Por causa do pecado que está no mundo e todos os males que o pecado pode trazer. Ainda, por que os crentes sofrem? Como uma consequência dos seus próprios atos. Eles sofrem assim como o ímpio sofre, como consequência dos seus próprios atos. Em Gálatas 6 e 7, a palavra de Deus diz que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Agora me diga, se você tem uma má alimentação, por exemplo, essa má alimentação pode trazer problemas sérios de saúde. Se você vai dirigindo o seu carro ou guiando a sua moto de forma imprudente e ocorre um acidente, por que isso aconteceu? Por causa da sua imprudência, por causa da sua irresponsabilidade. Da mesma forma, se você vive no meio de multidões, se você não evita aglomerações, se você não toma as precauções cabíveis para não se contaminar com esses vírus, quem é o responsável se você se contaminar, se não você? Aí depois você vai dizer: por que eu fui contaminado? Eu sou um servo de Deus. Porque você não se cuidou. Desobedeceu. Isso mesmo. As consequências vêm, né, pastor? As consequências vêm. Então, você tem que refletir também para perceber se você realmente está levando a sério o que as autoridades têm determinado. Se você tem levado a sério o que a saúde está determinando também, o sistema de saúde. Porque os crentes sofrem, porque o sofrimento que Deus permite em nossa vida, como esse sofrimento que o coronavírus, esse novo coronavírus tem trazido para nós, esse sofrimento pode ser usado por Deus para chamar muitos ao arrependimento. Esse sofrimento pode ser usado por Deus para testar a sua fé. Como você tem agido depois que surgiu essa notícia do novo coronavírus? Como está a sua fé? Você está orando mais? Está buscando mais a Deus? Está meditando mais na sua palavra? Você tem se afastado, se distanciado mais do pecado? Tem se santificado mais? Porque esse novo coronavírus é também o teste da fé. Testando você para ver se você vai permanecer firme na presença de Deus ou vai começar a reclamar de tudo e de todos. E também o teste da fé serve para desenvolver o nosso caráter. Quando você sair lá na frente com a vitória ganha, eu tenho certeza que você vai ser um crente melhor, um crente mais maduro. Passou por uma crise, passou por uma pandemia glorificando a Deus. Passou por uma pandemia glorificando a Deus. Porque os crentes sofrem? Porque Deus pode usar o sofrimento para cumprir o seu propósito.
foi o que ele fez com o sofrimento de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi vendido como escravo. Na casa de Potifar, foi acusado de tentar estuprar a mulher de Potifar. Uma humilhação grande para um servo de Deus. Foi jogado na prisão como um criminoso qualquer, humilhado. Passou muitos e muitos anos sofrendo. E lá na frente, José entendeu e disse: Deus pegou o mal que vocês, meus irmãos, fizeram a mim e transformou em bem. É como Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus levou José lá para o Egito. José se tornou governador. E José salvou a descendência de Abraão da morte. Porque todos os descendentes de Jacó sobreviveram àquela grande fome. E ainda o Egito e muitas nações vizinhas sobreviveram a isso. Deus usou o sofrimento, o grande sofrimento de José para isso. Então, guarde no seu coração, Deus está no controle de tudo e nada passa desapercebido. Se Ele está permitindo algo, é porque Ele tem um plano maior. Por isso que eu li esse texto sobre a fé. A fé é a prova das coisas que não se vê, né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem fé e confia em Deus e sabe que Ele está no controle. Você tem fé que Ele sabe o que está fazendo e o plano que Ele tem para a sua vida é o melhor que você possa imaginar. Você tem fé nisso? Vamos meditar neste texto de Hebreus e aprender com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Abel, ele era um adorador. A Bíblia diz que ele pegou do melhor do seu rebanho, o mais gordo, o mais saudável, ele sempre fazia isso com frequência. Isso mesmo, e oferecia em sacrifício a Deus com coração sincero, com amor. Já Caim, com coração sujo, não temia a Deus, oferecia um sacrifício sem fé. E Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto da oferta de Abel quanto dele mesmo. Deus se agradou de Abel. E eu imagino aqui, Abel era um grande servo de Deus, dava testemunho com a sua vida, da sua fé em Deus. A sua vida era um testemunho da sua fé em Deus. E essa fé justificou Abel diante de Deus. Abel não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela sua fé em Deus. Como diz aqui o escritor. Mas Caim, com inveja, alimentou uma inveja, e dessa inveja surgiu um ódio. Surgiu um ódio. Um ódio de tal forma que o levou a matar seu irmão. E Abel morreu por ser um testemunho da justiça de Deus. Já Enoque, a Bíblia diz que Enoque era um profeta. Lá em Judas, Enoque profetiza nos versículos 14 e 15, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Para quê? Para julgar e condenar aqueles ímpios que agiram de forma ímpia e que falaram coisas tenebrosas de Deus. Enoque profetizou isso, falando sobre o julgamento de Deus que viria sobre a terra. E esse julgamento, essa profecia de Enoque, se cumpriu parcialmente nos dias de Noé, nos dias de Ló, e vai se cumprir plenamente no juízo final. Enoque foi um grande profeta de Deus, agradou a Deus de tal forma que a palavra de Deus diz que Deus
não deixou Enoque provar a morte. Deus o trasladara. Imagina só, agora vamos fazer uma comparação entre Enoque e Abel. Seria Enoque mais justo do que Abel para merecer não provar a morte e ser trasladado? E Abel ser morto pelo seu irmão? Deus não poderia evitar isso? Você pode estar se perguntando, seria ele mais justo? Não. Porque nenhum de nós, depois da queda, nenhum de nós merecemos o que recebemos de Deus. Não merecemos nada. A fé é que nos justifica. E Deus conduz a nossa vida na direção que Ele quiser. Porque Ele é quem governa tudo. É Ele quem manda. Não sou eu nem você. Ele leva você para onde Ele quiser. E alguém pode até estar se perguntando, aquele médico lá na China, que estava ajudando muitos que estavam infectados pelo coronavírus, um médico altruísta, e morreu infectado por essa doença, a Covid-19. Alguém pode dizer, tantos outros mereciam morrer, e aquele médico, aquele homem bom, morreu. Alguém poderia estar questionando isso e até dizer, Deus não é justo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para tudo. Mesmo que esse plano de Deus, o propósito de Deus seja misterioso para você. Abel foi assassinado. E aos olhos humanos, quem merecia era Caim. Enoque foi trasladado. Mas a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E eu acredito que o galardão de Abel vai ser muito, muito, muito grande. Esse é o problema dos incrédulos. Eles só esperam em Deus nesta vida, mas como Paulo disse, se nós esperarmos em Deus, em Jesus Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não espere em Deus só nesta vida. Prepare-se para a vida que está por vir, porque esta vida é um segundo, ou até menos, quando comparada com a vida eterna. É para esta vida que você tem que se preparar. E eu quero fazer aqui uma ilustração com Noé. A Bíblia diz que Noé foi avisado por Deus que a terra toda seria destruída e todos seriam mortos, animais e seres humanos, pelo dilúvio. E Noé, a Bíblia diz que Noé temeu. Ele viu a fé que ele tinha, fez ele crer que aquilo estava verdade, como se ele estivesse vendo num telão acontecendo naquele momento. Ele viu acontecendo e ele creu e temeu pela vida dele e pela vida da família. Ele confiou no que Deus disse e disse, eu vou fazer o que Deus determinou e vou construir a arca. E construiu. E passou anos e anos, 400 ou 500 anos, pastor? Não, pastor. De 400 a 500 anos ou foi? Não, acho que foram 120. 100 e poucos anos, né? Lá vou eu exagerar. Pô, é a metade de um milênio, né? Foram 120 anos. Eu exagerei aqui, né? Exagerei. Mas foram mais de 100 anos. Noé passou construindo a arca. Mais de 100 anos. E lá. E o povo, como o pastor citou aqui, bebiam, casavam-se, festejavam, davam-se casamento e não estava nem aí para Deus. E a Bíblia diz que ele era pregoeiro de justiça. Então é provável, é certo que Noé transmitiu a mensagem de Deus para muitos dos seus contemporâneos naquela época, né?
E o que é que nós aprendemos com Noé? Que está vindo aí, irmão, não um dilúvio de água, mas um dilúvio do novo coronavírus, que começou lá na China e está se espalhando por todo o mundo. E é um inimigo invisível. Um inimigo invisível. No Antigo Testamento, na época dos juízes, quando o povo se desviava da presença de Deus, Deus entregava o povo nas mãos do inimigo. Aí o povo sofria. Deus matava o orgulho do povo. O povo se humilhava na presença de Deus, chorava, se arrependia. Deus enviava um juiz e libertava o povo. E agora vem aí um inimigo invisível. E você que está afastado da presença de Deus, você que está vivendo uma vida ímpia, blasfemando de Deus, brincando com Deus, o inimigo está chegando aí para atacar. Está chegando aí para atacar. E se você não estiver preparado, você vai ser destruído. E eu não estou falando só da sua vida física. Eu estou falando da sua vida na eternidade. Sem Deus, sem paz e sem salvação. Se você não se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. E você, meu amado irmão, que está vivendo a sua vida de qualquer jeito, Deus está te chamando ao arrependimento. Se arrepende dos seus pecados. Se humilha na presença de Deus, volta a orar, volta a buscar a Deus como antes. Se humilha, porque o inimigo está chegando. E o conselho de Deus para você é: constrói a arca, porque o dilúvio do coronavírus está chegando. Constrói a arca, e agora não é uma arca mais de madeira, é uma arca espiritual que vai proteger toda a sua família. Eu não estou dizendo que vai ter crente que não vai se contaminar, que não vai ser infectado pelo coronavírus. Eu não estou dizendo que todo crente vai ficar vivo e só vai morrer descrente. Não. A palavra de Deus para você é que você, mesmo sendo crente, esteja preparado. Construa a arca. Se prepare primeiramente espiritualmente para a sua vida estar preparada diante de Deus. Porque você pode ser infectado e Deus, que está no controle de tudo, pode permitir que você parta. E aí, se você não estiver preparado? E aí? Não brinque, Deus está no controle de tudo. E Ele já usou tanta coisa. Já usou a água, já usou o fogo, e agora Ele pode usar esse vírus também, porque Ele está no controle de tudo. Então tema como Noé temeu. Tema, construa a arca.